Você já sabe, aqui é o Arquibancada Tricolor. Esse daqui é só um corte, tá? Tem o vídeo completo, o link tá na descrição. Já aproveita, deixa o like e vem com a gente. Que haja uma conversa ali, pô, e aí, tá confiante para bater, quer bater e tal, e acho que nada demais, de verdade, não acho que tenha tido uma briga ou algo do tipo, um queria bater, o outro também, o outro é o batedor oficial, bateu, fez o gol, só para colocar um ponto sobre isso aí, eu acho que não tem nada demais. Em relação aos jogos aí que o São Paulo tem para fazer, muito claramente o São Paulo não está na briga pelo título, é uma utopia pensar nisso. Você tem um Botafogo muito bem, né? Embora tenha empatado no final de semana. Você tem um Palmeiras com 5 vitórias seguidas, jogando bem também. Embora com um pênalti que não foi para mim, né? O primeiro no jogo contra o Atlético Mineiro, mas isso não invalida o bom jogo que o time fez e que tem feito. Então, esses dois times são os que brigam pelo título, cara. Até equipes que tem. São Paulo tem 47. O Flamengo pode chegar a 51, né? Porque o Flamengo tem um jogador. O Flamengo tem um jogo a menos. Isso. Então, nem o Aquele Flamengo golzinho no final matou, hein? Exato. Não fosse isso, o São Paulo 0x0 tava terminaria a rodada em quarto. Então, acho que nem assim, nem o Flamengo que pode chegar a 51 e olhar de forma realista para o título, do ponto de vista de pontuação, 6 pontos de diferença, para mim não está na briga. Para mim, nem o Fortaleza está nessa briga, porque eu não acho que seja um time que tenha desempenho para brigar pelo título. As últimas atuações do Fortaleza, para mim, deixaram muito a desejar. Eu acho que é um time que carece de outras formas de jogar. O time do Vojvoda tem uma forma bem estabelecida de jogar nessa temporada, né? E ao longo do trabalho foi um time que mudou bastante, mas nessa temporada especificamente é um time de pouca posse. Já foi ao longo do campeonato, eu não sei se ainda é, mas o time que menos tinha posse dentro dos jogos, com um contra-ataque muito letal. Em alguns jogos que se ofereceu um outro panorama, que o Fortaleza precisou ter um pouco mais a bola para criar, não soube o que fazer. Então, eu acho que essa falta de uma variação de jogo, na minha visão, nessa temporada, não coloca o time na briga pelo título, embora do ponto de vista de pontos ele possa estar. Então, para o São Paulo é uma utopia pensar que pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A mira tem que estar voltada para o G4, que já vai ser suficientemente difícil. Porque eu também acho que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza não saem do grupo dos 4 primeiros. Eu acho que essas 3 vagas já estão definidas. É muito difícil que esses times percam rendimento a ponto de não ficar entre os 4. Muito difícil. E aí você tem um Flamengo que pode chegar aos 51, tem uma troca de treinador. O time do Flamengo não é ruim, gente. O time do Flamengo vive uma fase ruim, com um trabalho que não aconteceu, um trabalho muito ruim do Tite, mas uma troca de técnico sempre gera ali uma mudança de ambiente, de confiança. Os caras, mudou aqui, agora é com a gente e tal, enfim. Eu acho que o Flamengo ainda tem margem para se recuperar nessas rodadas finais aí e acontecer muitas vezes o que aconteceu ontem, né? Quando um jogo muito bom encaixa, o time vai lá com um jogador especial, ganha o jogo. E o Flamengo tem vários deles, né? O Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, enfim, um monte de jogadores que podem decidir um jogo e uma bola. Então, para mim, o São Paulo briga muito claramente para ficar entre os 6 primeiros ali, né? Eu acho o G4 bem difícil por essa concorrência, e entre os 6 primeiros é uma possibilidade para mim um pouco mais real aí, né? É preciso melhorar o desempenho para mim, sobretudo fora de casa. São Paulo ainda tem jogos complicados como visitante. Jogar para o São Paulo na Arena Pantanal não é fácil. Estava até conversando sobre isso ontem, né? Eu nem me lembro se o São Paulo chegou a ganhar alguma vez na Arena Pantanal desde que o Cuiabá subiu. Acho que nunca ganhou lá. Nunca. Tinha alguma estatística que era assim que nunca ganhou. Acho que o São Paulo nunca venceu lá. Eu lembro que no ano passado perdeu com 2 pênaltis, com o Crespo perdeu lá, foi até o jogo da demissão do Crespo, se não me falha a memória. Foi. Perdeu lá. Não foi aquele jogo? Foi empate, verdade. Acho que com o Rogério perdeu lá em Cuiabá. Enfim, é um lugar que o São Paulo não ganha. Aí você tem aí, Criciúma fora. Não é fácil jogar lá, Criciúma briga para não cair. Bahia na Fonte Nova. Embora tenha a questão aí do Rogério, né, contra os times que ele treinou. 7 jogos desde 2021, né? O Cuiabá na Série A. São Paulo só venceu uma vez. Tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. A única vitória, 2-1 no Morumbi. Né? No Morumbi. Então, de uma forma geral, o Cuiabá, o time de São Paulo, tem dificuldade, né? Se não me engano, esse jogo foi até um jogo que o São Paulo ganhou com um gol do André Anderson, esse 2-1. Se não me engano, foi isso. Eu estava abrindo exatamente para ver. Eu lembrava do André Anderson. Jonathan Caleri e Missão.
Nicão, gol do Nicão, é verdade. Eu acho, mas o André Anderson jogou esse jogo. Então Entrou. Enfim, eu achava que tinha sido um gol dele, então talvez tenha sido um jogo que ele entrou e foi bem, por isso que eu me lembro dele. Mas para fechar aqui o raciocínio em relação, principalmente aos jogos como visitante, né? Você tem aí um Bahia que faz uma ótima campanha em casa, embora tenha lá o encanto do Rogério contra os seus ex-clubes, ele não ganha dos ex-clubes dele. Você tem Botafogo fora, que pode ser o jogo do título para o Botafogo, na última rodada. Grêmio como visitante, o Grêmio com a corda no pescoço, São Paulo também não tem um histórico lá de grandes atuações na arena do Grêmio, enfim. Acho que os jogos como visitante O São Paulo não venceu nessa atual gestão, né? O pessoal até fala que isso incomoda internamente lá, que São Paulo contra o Atlético Mineiro nessa gestão de presidente e tal, incomoda lá os caras internamente que nunca venceu. Outro time que São Paulo também tem muita dificuldade como visitante é o Bragantino, né? O São Paulo vai jogar lá no Nabi Abichedi, cara, é duro de ganhar também lá, nem me lembro se ganhou, desde que o Bragantino virou Red Bull. Ganhou. A última, né? Estive em uma lá que a gente ganhou gol do Arboleda e gol do Pablo em 2019. Mas então, Raizão, só fazer um comentário breve. Exato, ano passado acho que ganhou também aquele gol do Caleri, né? No passado foi empate. No Brasileirão foi um comentário breve, assim. O time reserva. Acima disso, eu acho que assim, eu entendo esse histórico que você coloca, mas assim, não vencer do Cuiabá no sábado, pra mim, cara, vexame, pela situação que pega o Cuiabá. Pegou o Cuiabá numa situação tão fragilizada, um time que tá no Z4, acho que é um time que já tá praticamente entregando os pontos aí pra queda. Então, assim, eu acho que o São Paulo precisaria vencer no sábado. Mas para falar dessa projeção de título, bora ouvir Lucas Moura, que ontem foi perguntado, acho que pelo Paulo do Vale, sobre isso também, e falou então sobre a possibilidade do São Paulo ser campeão, mas já com esse pé no chão de que não é tão fácil assim. Campeonato, corre por fora, o que você falaria para o torcedor neste momento, ou é Libertadores mesmo que São Paulo almeja? É difícil falar em título, a gente sabe da dificuldade, da distância que a gente está para os líderes ali, mas futebol tudo pode acontecer, né? Acho que é pensar jogo a jogo, né? Fazer o nosso trabalho, e agora acho que faltam 10 jogos, né? Pensar, fazer o nosso melhor nesses 10 jogos. Acho que o objetivo principal é, sem dúvida, classificar para a Libertadores, fazer nosso trabalho jogo a jogo, e a gente vê o que acontece aí no final. Tá aí, então o Lucas Moura falando desse pé no chão, né? Falando dessa situação, então, do São Paulo, eu acho que é isso. É claro, projetar o seu G4, que é uma forma do São Paulo também terminar a temporada bem, né? Então, claro, bem é forte, mas assim, com mais dignidade para você entregar uma Libertadores para o próximo ano, planejar uma Libertadores, eu acho que esse tem que ser o foco. Se calhar de for indo jogo a jogo e chegar próximo, claro que a gente vai acreditar, mas eu acho que não dá para ser essa a expectativa projetada, né, Chacon? O pessoal aqui falou a última vitória foi contra o Bragantino, quer dizer, ano passado foi 1-0, gol do Juan na Vila Belmiro. Não, foi do Erisson de pênalti, mas foi na Vila. Mas esse, o São Paulo era mandante, né? Acho que estava com show no Morumbi, ou alguma coisa impediu, não sei. Mas o jogo foi na Vila mesmo, no Brasileirão, 1-0, gol do Erisson de pênalti, aos 48 do segundo tempo, né? Agora, e depois eu fui ver o São Paulo na fase Red Bull, né? Não venceu o Bragantino em Bragança Paulista. Eu tive a impressão que foi ano passado, mas de fato não, né? Foi aquele 0-0, né? E no Paulistão tomou, acho que foi de virada, né? Que perde de 2-1. O Galopo ainda sai na frente, né? Foi um gol meio de cobertura, e aí depois toma virada no finalzinho, enfim. Bom, título, cara, eu ainda não falei sobre isso, que não sei se não é o tema da live, mas é o tema do momento, assim, eu, sinceramente, eu acho que eu falei isso recentemente, é mais fácil eu abrir aqui a janela, pular e não ter nenhuma lesão caindo de 7 andares do que o São Paulo ser campeão brasileiro esse ano. Esquece. Gente, que isso? Vocês estão na terra? Falou do pé no chão, vocês estão com o pé no chão? Assim, quem acredita em alguma coisa, né? Porque teve um pessoal, assim, não lembro em que live, falou assim, não, vocês acham loucura pensar em 11 vitórias seguidas? Sim, eu acho. Eu acho insanidade, caso de internação, medicamento, coisa, pesada, para derrubar, ficar quietinho, assim, né? Sabe, na cama, e não... Cara, vocês estão malucos. Vocês estão malucos.
Tá extremamente distante pelo nível de futebol que estão jogando ali os líderes do campeonato, né? E tem um porém, por exemplo, se fosse só o São Paulo com uma competição, beleza. Agora a gente está falando que, por exemplo, o Palmeiras é uma equipe melhor treinada, né? Que é bem treinada, melhor treinada, acho que tá certo também. Um Botafogo que está sabendo administrar Libertadores e Brasileiro, que tem elencos melhores e que estão jogando melhor, né? A gente está debatendo aqui se o São Paulo tem condição de vencer o Cuiabá. Você acha que isso é debatido no Botafogo ou no Palmeiras, que são os líderes do campeonato? Isso nem é debatido, é uma obrigação. E tem que ser uma obrigação do São Paulo vencer o Cuiabá, fora de casa, se quiser pensar em Libertadores. Porque como é que você quer jogar a próxima Libertadores? Você quer estar disputando o principal título de clubes do continente, como foi essa temporada. Chegou até a quarta de final, podendo passar. Jogou mal pra caramba, mas conseguia passar. Mata-mata, beleza. Se for 1-0, tranquilo, pô, vamos embora. Mas no pontos corridos você tem que ter o quê? Consistência. Consistência. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.